Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e nesta videoaula vamos continuar o nosso estudo sobre os objetos de diretivas de grupo, os GPOs. Então vamos lá. Estamos aqui com o Windows Server 2008 R2 aberto. Eu vou novamente entrar no GPMC, que você deve se lembrar, é o console de gerenciamento da diretiva de grupo. Para isso eu clico em Iniciar, Ferramentas Administrativas, Gerenciamento de diretiva de grupo. Aí, gerenciamento da diretiva de grupo. Temos nossa floresta com os nossos domínios. O nosso domínio dc100.com está aqui. Vou expandir esse domínio para observar os objetos que eu tenho lá dentro. Então vamos estudar mais alguns desses objetos. Tá? Bom, para começar, as diretivas de grupo, na verdade, elas ficam todas armazenadas dentro deste container, objetos de diretivas de grupo. Ao clicar nesse objeto, você vai olhar aqui do lado direito, nesse painel de conteúdo, e vai ver que nós temos três objetos de diretiva de grupo. Lembrando que o GPO, na verdade, é um objeto que contém as diretivas que estão ativas, que serão aplicadas naquele container específico. Então nós temos uma diretiva padrão do controlador de domínio, uma diretiva padrão do domínio, a Default Domain Policy, e uma diretiva chamada GPO, painel de controle, que nós criamos na última videoaula sobre GPOs. Temos uma coluna de status do GPO, que mostra que ambas, as padrão e a de painel de controle, são habilitadas, todas habilitadas, portanto. Uma coluna de filtro WMI, que diz que não temos filtros WMI aplicados, e data de modificação de cada uma das diretivas. Além de tudo, temos uma última coluna de proprietário, quem é o proprietário daquela GPO. No caso, os administradores do domínio, é um grupo. Tá? Então as diretivas ficam armazenadas aqui. Quando você tem, por exemplo, aqui em vendas, um GPO associado, você vai perceber que o GPO é o mesmo, o GPO painel de controle está aqui e também está aqui embaixo em objetos de diretiva de grupo. Só que se você olhar com bastante atenção, vai perceber que o ícone aqui dentro da vendas do GPO painel de controle tem uma setinha associada, bem pequenininha. Tá vendo? Essa setinha indica que, na verdade, esse GPO aqui nada mais é que um atalho para o verdadeiro GPO que está armazenado em objetos de diretiva de grupo. Portanto, se eu excluir este objeto dentro de vendas, eu não excluo a diretiva do meu computador, o meu GPO do meu computador. Eu excluo apenas o atalho. Eu só cancelo o vínculo do GPO com a vendas. Se você precisar ou quiser realmente excluir um GPO do seu computador, deve excluí-lo aqui, dentro do container objetos de diretivas de grupo. Legal? E claro, não recomendamos que você exclua as diretivas padrão do domínio, tampouco a de controladores de domínio padrão. Tudo bem? Essas fazem parte da instalação do sistema e não devem ser excluídas. Porém, elas podem ser eventualmente reconfiguradas, alteradas. E é o que nós faremos nesse exato instante. Então veja que aqui em cima nós já temos o linkzinho, tá? Você pode ver pela setinha, para a diretiva padrão do domínio, Default Domain Policy. Cabe até um texto aqui. Então, Default Domain Policy é a diretiva padrão do domínio. Legal? Você também vai ter a diretiva padrão do controlador de domínio, que fica dentro deste container, Domain Controllers. Então, ao expandir Domain Controllers, eu tenho diretiva padrão dos controladores de domínio. Qual é a diferença entre uma e outra? A diretiva padrão do domínio é aplicada em todo mundo que fizer parte do domínio. Todos os computadores, todos os usuários do domínio inteiro. Já a diretiva dos controladores de domínio é aplicada apenas no computador controlador de domínio. Isso é válido então para os usuários de computadores que se conectam a esse controlador de domínio. Legal? Nós vamos trabalhar com a diretiva padrão do domínio, mas tudo que a gente vê aqui também é válido para a diretiva padrão do controlador de domínio. Tá? Então eu vou clicar em diretiva padrão do domínio, Default Domain Policy. Um clique. E aqui nós temos no painel de conteúdo muitas informações. Então deixa eu redimensionar a tela para a gente poder analisar as informações que aparecem aqui.
Temos 4 guias: escopo, detalhes, opções e delegação. A guia padrão é a guia escopo, que mostra os links. Tá? Então diz que Default Domain Policy está linkado em dc100.com, que é o meu controlador de domínio. Tá? Também tenho todos os sites e floresta inteira, no caso apenas ao controlador de domínio. E logo abaixo você tem os sites, domínios e UOS, unidades organizacionais, a seguir estão vinculados a este GPO. Então esse GPO está sendo aplicado em quem? Neste local, dc100.com. Portanto, ao domínio inteiro, porque dc100.com é o nome do meu domínio. Tá? Temos uma configuração de imposto não, depois vamos ver o que é esse imposto. O vínculo está habilitado? Sim. Tá? O vínculo habilitado significa que a diretiva padrão do domínio está efetivamente sendo aplicada no domínio. E o caminho? dc100.com é o nome do domínio. Legal? Bem simples. Logo abaixo temos filtros de segurança. Então, o filtro de segurança que a gente discutiu brevemente na última videoaula é utilizado para que você possa filtrar a quais usuários, grupos e computadores a diretiva se aplica. Por padrão, as diretivas se aplicam a todos os usuários, computadores e grupos que estejam dentro do container onde você aplicou o GPO, sem exceção. Mas você pode eventualmente filtrar isso, tá? Para evitar a aplicação das diretivas a um grupo específico, a uma máquina específica, ou até mesmo a um usuário específico. Veja que o filtro de segurança está sendo aplicado a usuários autenticados. Portanto, qualquer usuário logado na rede autenticado, que faça parte do domínio, recebe as configurações desse GPO. Tá? Você pode adicionar outros usuários ou ainda remover usuários autenticados e acrescentar apenas aqueles usuários que efetivamente receberão as configurações da diretiva. Então, o que é mais comum é você remover o grupo usuários autenticados, tá? E acrescentar os grupos que você quer que efetivamente recebam as diretivas de grupo, tá? Recebam as configurações. Claro, eu não costumo fazer isso com a diretiva padrão do domínio. Você faz isso com as diretivas aplicadas em unidades organizacionais. Tá? A diretiva padrão é do domínio justamente para ser aplicada em todo mundo no domínio. Tudo bem? Finalmente, os filtros WMI. Se você criou um filtro WMI, aí você tem um container específico para isso aqui do lado. Tá? Você pode selecionar o filtro WMI nessa lista, que ela está vazia porque nós não temos filtro WMI, e aplicar o GPO. Tá? De modo que todo mundo que faça parte desse GPO receba essa configuração. Tá? Futuramente teremos uma videoaula para tratar apenas de filtros WMI, que são um assunto bastante extenso e um pouco complexo. Tudo bem? Vamos à guia detalhes. A guia detalhes, na verdade, traz informações gerais sobre o seu GPO. O domínio ao qual ele pertence, quem é o proprietário, data de criação e modificação, a versão do usuário, versão do computador e uma identificação exclusiva. Tá? Que é um código interno que o AD utiliza para identificar cada um dos GPOs. Se você olhar com atenção no seu computador, vai ver que provavelmente a identificação exclusiva do seu GPO padrão do domínio é igualzinho ao meu, porque é padrão do AD, esse valor numérico. Tá? Em hexadecimal aqui. Tudo bem? Embaixo, status do GPO. Então, esse GPO está habilitado, está sendo aplicado. Mas eu posso, clicando nessa setinha do menu drop-down, escolher outras configurações de status. Por exemplo, eu posso desabilitar totalmente esse GPO no domínio. Eu posso deixar apenas as configurações de computador desabilitadas ou somente as configurações de usuário desabilitadas, portanto as de computador habilitadas. Então você pode escolher habilitar computador, habilitar usuário, habilitar tudo, seria aqui em habilitado, ou não habilitar nada na hora da aplicação. Legal? O padrão é habilitada. Configurações de usuário e computador, ambas, estão sendo aplicadas. Guia opções. A guia opções é bem interessante. Ela permite gerar um relatório. Apareceu aqui o conteúdo do aplicativo proveniente do site listado abaixo está sendo bloqueado pela configuração de segurança reforçada do Internet Explorer. Tá? Então você clica em adicionar. Clique em adicionar para adicionar esse endereço securitymmc.exe à lista de sites confiáveis do IE.
Clique em fechar, porque assim ele vai abrir essa paginazinha contendo as informações sobre as opções da minha GPO, tá? Dessa GPO, Diretiva Padrão do Domínio. Tá? Se você não adicionar esse site aos sites confiáveis, ele vai abrir essa página, só que não vai mostrar o conteúdo dela. E se você não puder ter acesso ao conteúdo, não vai conseguir ver as informações. Então veja que legal. Aqui em opções, eu tenho uma listagem de quais diretivas estão ativas, foram configuradas dentro desse GPO. Tá? Então provavelmente você já devia estar se perguntando, como é que eu faço para saber, dentro de um GPO, quais são as diretivas que estão ativas? Eu tenho que abrir o GPO, entrar no GPedit, ficar procurando? Não. Basta entrar aqui nas opções e ele já mostra para você separado nas categorias configuração do computador e configuração do usuário, quais são as diretivas que estão ativas. Veja aqui, configuração do usuário, não tem nenhuma diretiva aqui na minha diretiva padrão do domínio, mas do computador nós temos. Tá? E aí você pode clicar em mostrar tudo, aqui no canto direito, para ele expandir e mostrar todas as diretivas que estão ativas. Veja que tem várias configuradas aqui para a diretiva padrão do domínio. Tá? Elas estão divididas em suas respectivas categorias. A gente vai dar uma olhada rapidinha em algumas delas. As principais para a gente são as diretivas de conta e diretivas de senha. Veja que interessante. Aplicado no domínio inteiro, está a diretiva: a senha deve satisfazer a requisitos de complexidade. Configuração ativada. Então é essa diretiva que diz que você deve utilizar senhas com caracteres, com números, com símbolos, tudo misturado. Tá? E também que você deve obedecer a esses requisitos aqui de baixo. Por exemplo, comprimento mínimo da senha, 7 caracteres. Se eu tentar criar uma senha com 6 caracteres, eu não consigo por conta desta configuração. Também temos uma diretiva impor histórico de senhas, que diz que as 24 últimas senhas que o usuário utilizou são memorizadas. Então ele não pode repetir essas senhas. Então se o usuário foi trocar a senha e tentou usar a mesma, ele não consegue. Se ele tentar usar a mesma senha que ele usou há 10 trocas atrás, ele também não consegue, tá? Porque são 24 memorizadas. A senha expira por padrão após 42 dias e ela dura no mínimo 1 dia. É o tempo mínimo que o usuário tem que esperar para poder trocar essa senha. Tá? Então, algumas das configurações de senha ficam aqui, na diretiva padrão do domínio. É aqui que você as configura ou altera. Uma outra diretiva interessante, diretivas de conta, diretiva de bloqueio de conta. É o limite de bloqueio da conta. Isso aqui funciona da seguinte forma. O usuário tentou efetuar logon e errou a senha. Uma vez. Tentou de novo, errou 2 vezes. Tentou de novo, errou 3 vezes. Pum! A conta do cara está bloqueada. Tá? E aí só o administrador vai poder desbloquear essa conta. Tá? Ou então você deixa configurado para ela se desbloquear automaticamente depois de um certo tempo. Meia hora, 1 hora, 3 horas, etc. Para ativar essa diretiva, basta configurar o número de tentativas inválidas de logon que você quer. Por exemplo, 3. Tá? A configuração padrão é 0 tentativas inválidas de logon, o que significa que essa diretiva, apesar de estar sendo aplicada, ela não bloqueia a conta do usuário. O usuário pode tentar quantas vezes for a senha que o sistema vai deixar. Legal? E para baixo aqui nós temos um outro tanto aí de diretivas específicas aplicadas ao nosso domínio. São muitas. Lembre-se, temos quase 4.000 diretivas diferentes que podem ser aplicadas a um domínio do Windows Server. Legal? Então, essa aqui é a guia de opções que mostra quais são as diretivas que estão sendo aplicadas no seu GPO naquele instante. Finalmente, a guia delegação. A guia delegação diz quais grupos de usuários têm a permissão especificada no GPO. Tá? Então, é uma guia que você utiliza para aplicar permissões de acesso aos GPOs. Veja que nós temos os grupos administradores de empresa, admins do domínio, controladores de domínio e grupo sistema. E aqui as permissões aceitas são personalizadas, permissão de leitura, o sistema pode editar configurações, excluir, modificar, etc. E o grupo usuários autenticados, que nós já vimos antes. O grupo usuários autenticados tem apenas a permissão de ler do filtro de segurança. E você vai lembrar que o filtro de segurança está aqui na guia escopo
filtro de segurança. Tá? Então, voltando em delegação, isso aqui significa que qualquer usuário autenticado na rede tem permissão para ler as configurações que estão dentro da minha diretiva. Portanto, ele lê e aplica essas configurações em seu computador, mas os usuários não podem alterar as configurações de GPO e muito menos excluí-las. Tá? Por que isso é importante? Porque, na verdade, não é a pessoa, o funcionário, que faz essa leitura, né, do filtro de segurança das GPOs. É a conta de usuário dele, quando ele se loga, que tem a permissão para ler do filtro de segurança, de modo que os GPOs são aplicados no computador onde ele está logado. Tá? Então, ler do filtro de segurança aqui em delegação significa que o usuário tem permissão para usar o GPO. Né? Isso mesmo. Então, se você, por exemplo, bloqueou um recurso para o usuário, isso aqui significa que o usuário tem permissão para ter o recurso bloqueado em sua máquina. Tá? Então, não depende da vontade da pessoa, do dono da conta. Tá? Isso é automático. O cara se logou, é um usuário autenticado, ele lê do filtro de segurança e aí o GPO é aplicado a ele. Tudo bem? Você pode mudar esse comportamento adicionando outros grupos, removendo ou ainda clicando aqui no avançado para fazer a edição das configurações de segurança de cada um dos grupos. Tá? Então, por exemplo, usuários autenticados têm permissão de leitura apenas. Posso dar uma outra permissão se for o caso. Tá? Os administradores do domínio têm permissão de leitura e também de gravação. Os de empresa também, leitura e gravação. Aí assim por diante. Legal? Não vou alterar nenhuma configuração aqui. Só em casos avançados é que você vai utilizar essa configuração, fazer a alteração aqui na guia delegação. Tá? E é isso. Então nós vimos aqui as 4 guias que fazem parte de uma diretiva de grupo. E para finalizar, eu vou entrar na diretiva de grupo, tá, no modo de edição desse GPO, para a gente ver lá onde é que a gente altera aquelas diretivas de senha, tá, que são diretivas que o pessoal costuma perguntar bastante. Como é que eu altero o tempo de vida da senha, como é que eu altero os requisitos de complexidade, etc. Então você já sabe que é aqui na diretiva padrão do domínio, Default Domain Policy. Então, para entrar no modo de edição dessa diretiva, desse GPO, botão direito, editar. Ele vai abrir o GPedit. Tá? Estamos aqui no GPedit. E aí você vai lembrar que, olhando aqui em opções, as diretivas são aplicadas apenas em configuração do computador para padrão do domínio. Então, aqui no GPedit, você vai procurar em configuração do computador as diretivas, porque em configuração do usuário não tem nada configurado. Tá? Então, eu vou expandir diretivas. Vou ampliar um pouquinho isso aqui. Eu vou expandir configurações do Windows. Eu vou expandir configurações de segurança. Então, eu entrei em configuração do computador, diretivas, configurações do Windows, configurações de segurança. E aqui embaixo eu tenho diretivas de conta. Tá? Então, quando eu clico em diretivas de conta, aparecem diretivas de senha, de bloqueio de conta e diretivas do Kerberos. Eu vou entrar em diretivas de senha e pronto. Encontramos as diretivas que nós queríamos. A senha deve satisfazer a requisitos de complexidade, aplicar histórico de senhas, armazenar as senhas com a criptografia reversível, essa configuração está desabilitada, comprimento mínimo da senha e os tempos de vida máximo e mínimo da senha. Legal? Vamos entrar, por exemplo, em aplicar histórico de senhas. Ele memoriza as 24 últimas. Então, clicando 2 vezes na diretiva, ele abre uma janelinha que me permite modificar essa configuração. Eu posso diminuir o número de senhas memorizadas. Opa, então, o máximo é 24. Então, por exemplo, eu quero que memorize apenas 10 senhas. Ou simplesmente posso desativar. Eu clico aqui e desmarco, definir essa configuração de diretiva e aí não tem mais histórico de senhas. O usuário pode, quando trocar a senha, usar sempre a mesma senha. O que não é recomendável, hein? Vou deixar definida, vou deixar como 10 senhas memorizadas. Tá? E clique em aplicar. Precisou de uma informação adicional? Temos a guia explicar aqui em cima. Você clica em explicar e tem toda uma definição de como funciona essa diretiva, de como ela pode ser configurada e em quais casos utilizá-la.
Legal? Então, vou clicar em OK. Veja que ele já mudou aqui para 10 senhas memorizadas. Tá? Por exemplo, eu não quero mais que as senhas tenham obrigatoriamente 7 caracteres. Então, eu venho em comprimento mínimo da senha, abro a configuração e diminuo o número de caracteres. Veja que ele diz, a senha deve ter pelo menos, vamos supor, para mim 4 caracteres são suficientes. 4 caracteres é pouco na rede, né? Mas aqui só a título de explicação. Então, aqui no nosso sistema, a partir de 4 caracteres, o Windows Server passará a aceitar senhas agora. Então, clique em aplicar e OK. E ele já mostra aqui que a configuração é aplicada para senhas com 4 caracteres. Legal? E assim por diante. Tá? A senha expira a cada 42 dias e o tempo de vida mínimo da senha do usuário é de 1 dia. Tá? Então, efetuadas aqui as configurações, você fecha a janelinha do editor. Legal? Fecha aqui o gerenciamento de diretiva de grupo. E não pode esquecer de entrar no prompt de comandos para digitar aquele comando lá. Tá? Vocês devem se lembrar, gpupdate/force. Então, gpupdate /force. Ah, mas eu tenho que aplicar esse comando aí no controlador de domínio? Sim, porque ele faz parte do domínio. E eu alterei a diretiva padrão do domínio. Tá? Então, gpupdate, de preferência vamos escrever correto. gpupdate/force, Enter. E agora a gente aguarda ele atualizar a diretiva. Tá? Então, depois de atualizada a diretiva, a do usuário e a do computador, pronto. A partir desse momento agora, a gente já pode criar usuários com senhas que tenham 4 caracteres ou mais. Tá? Não precisa ser no mínimo 7 caracteres mais. Porém, ainda obedece aos requisitos de complexidade. Tem que ter letras, maiúsculas ou minúsculas, números e símbolos. Legal? Então, vamos testar isso. Vamos criar um usuário e tentar criar uma senha com 4 caracteres apenas. Então, vou fechar o prompt de comandos e vou entrar lá no AD, iniciar, ferramentas administrativas, usuários e computadores do Active Directory. Ah, professor, eu gostaria muito de entrar no AD digitando um comando. Tem como, em vez de fazer esse caminho? Sim. Tá, você pode clicar aqui na caixa de pesquisar e escrever o comando dsa.msc. Tá? dsa.msc é um atalho para abrir o Active Directory. Então, usuários e computadores do Active Directory. Legal? Tá aí, ó, usuários e computadores do Active Directory. Vou anotar aqui para vocês lembrarem. dsa.msc, atalho, comando, aliás, para abrir usuários e computadores do Active Directory. Legal? Então é o dsa.msc. Então vamos lá para o AD. E agora vamos criar um novo usuário. Tá? Vou criar um usuário aqui dentro do meu container vendas. Lembrando que depois você pode, se for necessário, tirar o usuário de um container e jogar para o outro. É bem simples o procedimento. Só clicar e arrastar o usuário ou o grupo. Então, eu vou clicar aqui, botão direito, novo, usuário. Vou dar um nome para o usuário. Esse meu usuário aqui vai ser o usuário Sandra. Então, a minha usuária é Sandra. Sandra da Silva, estou bem criativo hoje, Sandra da Silva. Nome de logon, Sandra.Silva. Legal? Sandra.Silva. Avanço. E aí vamos criar a senha. Tá? Lembre-se, a partir de agora eu posso criar senhas com 4 caracteres apenas. Tá? Então vou criar uma senha com 4 caracteres. Vamos criar a senha da Sandra. 1, 2, 3, 4 caracteres. 1, 2, 3, 4 caracteres. Estou usando letra, número e um símbolo.
Clico em avançar. Olha só. Concluir. Consegui criar. Ele não reclamou da senha. Tá? Então eu consigo criar agora senhas com 4 caracteres ou mais por conta daquela configuração que eu fiz, tá? De complexidade de senha. E para finalizar, vou testar o logon da minha usuária Sandra. Então vou lá na minha máquina cliente, coloco o usuário Sandra.Silva e a senha que eu acabei de criar. Legal? Ok. Já pediu para alterar a senha no primeiro logon. Ok. Agora eu vou colocar uma senha maior e mais segura. Você deve sempre orientar o seu usuário a criar senhas que sejam seguras, tá? Então, ok. A senha vai ser alterada. Sua senha foi alterada. Ok. E aí, logon efetuado com sucesso. Tá aí a área de trabalho da usuária Sandra da Silva. Legal, pessoal? Então, nós vimos algumas configurações adicionais de GPOs hoje, nessa videoaula. E isso não esgota o assunto, ainda há mais algumas coisas para a gente estudar sobre GPOs. Então ainda teremos mais videoaulas sobre GPOs. Tá? Entrem lá no site, ou procurem aqui no canal do YouTube, e você vai encontrar mais aulas sobre GPO para tratar mais a fundo esse assunto. Espero que você tenha aproveitado essa videoaula e nós vemos nas próximas videoaulas. Até mais, pessoal!